Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro que bateu o martelo e garantiu a permanência do Caio Jorge. Nessa segunda-feira, Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, reuniu os jogadores e na frente de todos assegurou que não venderá Caio Jorge para o Flamengo. A promessa foi feita depois de 3 propostas recusadas. O rubro-negro chegou a oferecer 27 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, para contar com o atacante do Cruzeiro. Com as negociações encerradas, o Cruzeiro agora parte na busca por contratações. Gerson pode ser anunciado nos próximos dias, já há um acordo com o volante. Falta o sim do Zenit. O Cruzeiro vai melhorar a última proposta, que foi de 12 milhões de euros, mais a cessão em definitivo de Jonathan Jesus. Em paralelo a isso, seguem as negociações para a renovação de contrato de Matheus Pereira, assunto tratado como prioridade número 1 na Toca da Raposa. Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés Vomberger, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta: ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vomberger, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. E o Gerson tem que se apresentar dia 12 lá, hein? Tem que viajar dia 11 para chegar lá dia 12. Mas com o Cruzeiro e Gerson, tudo conversado, azeitado. O problema são os homens lá. É isso aí, CJ. E é a grande dificuldade, que o Gerson teria interesse em voltar para o Cruzeiro, acho que não tem dúvida nenhuma. Ainda mais com o Tite como treinador. Eu acho que a presença do Tite no Cruzeiro facilitou muito essa negociação para a chegada do Gerson. A questão agora é convencer os russos na negociação, ter dinheiro para pagar o que o Zenit quer, até porque o Zenit negocia muito bem seus jogadores. Compra muito bem, sabe comprar jogadores, sabe achar bons talentos e vende muito bem também. E não vende só para o mercado principal. O Zenit não faz só vendas para a Premier League, para a La Liga. O Zenit consegue negociar com vários mercados, com o Brasil, com a Arábia, com a Europa. Então o Zenit sabe muito bem negociar e vai ser muito difícil para o Cruzeiro conseguir tirar o Gerson de lá nessa negociação. Agora, para o Gerson, eu não tenho dúvidas que é muito melhor para ele jogar no Cruzeiro do que jogar no Zenit. Ele vai jogar em um time que vai brigar por todos os campeonatos que entrar esse ano, vai ser treinado por um técnico que sabe muito bem como tirar o melhor do Gerson e como o Gerson gosta de jogar. É um técnico que teve experiência de anos, de 2 ciclos na seleção brasileira. Então é um cara que sabe que o jogador precisa apresentar para estar na seleção brasileira e vai chegar e vai jogar. O Gerson, se chegar, quem vai sair eu não sei, mas ele vai jogar e ele ainda vai poder escolher onde ele vai jogar. Ele vai querer jogar como meio aberto pela direita? Se quiser, essa posição vai ser dele. Ele vai querer jogar como um segundo homem de meio campo? Se quiser, essa posição vai ser dele, porque o Gerson é muito bom de bola. Então, para o Gerson, eu não tenho dúvidas que para ele seria ótimo jogar no Cruzeiro. E aí eu fico com quando a gente começa a imaginar o time para a temporada, o meio de campo com Gerson e Matheus Pereira. Nossa. Pode não ganhar, mas para ver, para assistir futebol, Vai ser bonito. Quem gosta de ver os caras que jogam bola, Gerson e Matheus Pereira, vai dar gosto de assistir. Sobre o Gerson, a coisa que a gente tem mais nova, inclusive, o Pedro Júnior falou com a ESPN hoje mais cedo aí, e falou em troca de ofertas, tá? Ele falou que nesse momento as negociações estão em trocas de ofertas, o Cruzeiro faz uma sugestão, o Zenit manda outra e tudo mais, enfim, estão negociando, tá? E segundo o dirigente, o Cruzeiro espera ter um final feliz aí nessa negociação com os russos nos próximos dias. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, até vendo a primeira proposta que o Cruzeiro fez, né, 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. O Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro conversa com a possibilidade de pagamento de dinheiro mais o Jonathan Jesus e sem envolver o Jonathan Jesus também.
Aí uma pergunta para vocês aqui no momento, Joaquim Pinto, né, que é um cara conhecido por precificar jogadores. Até quando vocês acham, ou até quanto valeria a pena esticar essa corda aí pelo Gerson? É um jogador que vale qualquer esforço? É uma boa questão, né, Emerson? Eu acho importante o Cruzeiro estipular um limite pelo Gerson, e pelo menos na minha visão já está chegando nesse limite, né, em termos de valores, porque 27 milhões de euros que foi aventado hoje pela manhã é um valor muito, mas muito considerável. Ainda gostaria de ver o Gerson dentro dessas condições com a camisa do Cruzeiro? Gostaria, mas é preciso que o clube tenha aí um teto mesmo, né? Não dá para oferecer muito mais do que isso pelo Gerson. Talvez esticar essa corda até 30 milhões de euros, que também seria muita coisa, seja válido, né? Me chamou a atenção essa oferta sem o Jonathan Jesus, e aí talvez seja um indício de que o Cruzeiro tenha intenções grandes para o Jonathan Jesus dentro do elenco, pensando em 2026, né? Claro que ele ainda pode entrar nessa história, o Zenit tem interesse no jogador, mas, enfim, talvez principalmente com o Tite, que é um cara muito conhecido por potencializar sistemas defensivos, o Cruzeiro veja que o Jonathan Jesus possa se valorizar ainda mais e possa ter mais minutos como titular nessa temporada. Então, aí um ponto importante dentro dessa história. Mas fato é que se o Cruzeiro quiser trazer o Gerson, realmente vai ter que ter muito jogo de cintura e vai ter que investir muita grana. Já vi alguns falando aí que é uma loucura o Cruzeiro oferecer tanta grana no Gerson. Ainda acho que não é uma loucura. O Cruzeiro está buscando atacar a sua principal carência. Acho que desde a reta final da última temporada ficou muito claro que o Cruzeiro precisava de um meio-campista dentro do perfil do Gerson. Acho que naquele momento a gente não imaginava que era um jogador palpável, né? Mas só que ainda existe uma dificuldade muito grande. Mas torço muito para que essa negociação tenha um desfecho positivo, porque é um cara para chegar e se encaixar como luva, né? E aí vale pensar que além de ter chegado recentemente ausente, o Gerson, pelo menos na minha visão, vive o seu auge, né? Ele sai do futebol brasileiro lá no meio do ano como um dos 3 melhores jogadores do Brasil, vivendo o auge físico, técnico, até mesmo no aspecto mental. É um cara que, enquanto esteve no futebol brasileiro, se não foi aí o protagonista do Flamengo, das versões do Flamengo que acabou conquistando títulos, ele foi uma peça importante, né? Uma peça que serviu até para potencializar outros jogadores ao redor. Então, isso explica muito o porquê essa negociação é difícil, mas também explica muito o esforço que o Cruzeiro está fazendo para ter o Gerson. O Caio falou um valor aí que para mim também seria assim o limite, né? A casa dos 30 milhões de euros. Até foi algo que eu estava conversando com alguns amigos, né? Com o Bernardo lá da Cruzeiro Status, inclusive. E assim, aí é uma questão pessoal, tá? Eu ainda tenho uma dificuldade de lidar com o que tem virado o futebol, né? Eu ainda acho que alguns valores são bem assustadores, por mais que o Pedro Júnior tenha falado, inclusive, nessa entrevista, que o Cruzeiro tem um planejamento financeiro, o Cruzeiro não vai fazer nenhum tipo de loucura, nada que vá comprometer o orçamento do clube. Acho que o Gerson é um jogador que tem um potencial absurdo de chegar e elevar o nível do time. A gente já viu as qualidades do Gerson enquanto ele esteve aqui no futebol brasileiro. É um jogador de seleção brasileira, busca estar de volta à seleção e acho que esse espaço da seleção ainda existe. Basta ele estar em um centro competitivo onde ele possa ser observado, e acho que o Cruzeiro tem totais condições de entregar isso a ele, mas é uma negociação delicada, né? E acho que essa questão do valor também, ela sempre traz um peso muito maior. O Gerson por si só já chegaria com grandes expectativas por tudo que apresentou ao longo da carreira, e aí eu vou até pegar um recorte mais recente. Para mim, o Gerson foi o melhor jogador do Flamengo no Super Mundial, em cenários ali onde o Flamengo encarou grandes equipes, né, do futebol do mundo todo.
mas ele já chegaria com essa expectativa muito grande. Se chegasse de graça, a expectativa já seria lá em cima. Com valores altos, como são os que estão aí circulando, essa expectativa e essa cobrança ela vai ser ainda maior. A gente ainda tem essa cultura, né? E aí eu falo a gente porque todo mundo em algum momento vai fazer isso, né? Quanto mais caro é o atleta, mais você cobra dele que esse retorno seja imediato e que o nível de entrega dele, de apresentações ali dentro das partidas, seja muito grande. Então, assim, eu fico também curioso para entender essa questão envolvendo o Jonathan Jesus, porque o meu pensamento é parecido com o do Caio. Caso o Cruzeiro não queira envolver o Jonathan nessa negociação, é porque o time tem ali um planejamento diferente para ele. E a gente já viu, né? Não foi uma temporada onde ele teve tantos minutos assim, mas só de estar em um nível competitivo maior do que estava na Série B, ele já teve essa valorização, já chamou essa atenção do mercado. E acho que o Tite é um treinador que tem muita capacidade, como o Caio disse muito bem, de potencializar sistemas defensivos. E isso passa por potencializar também atletas. Então, o Jonathan Jesus, tendo ainda mais evidência, pode gerar um valor aí, né? Pensando no que é o Cruzeiro vender o jogador, muito grande. Então, eu acho que essa negociação é uma negociação muito delicada em todos os sentidos. Eu estou na torcida para que o quanto antes isso seja resolvido, até porque, para não ficar também essa impressão, o Caramujo, o Caio, quem está nos acompanhando, o Cruzeiro só está negociando com o Gerson, né? Porque quando se fala só do Gerson, parece que você colocou tudo de stand-by e está todo mundo só focado no Gerson. Então, acho que o Cruzeiro também tem outras carências que precisam ser resolvidas, né? Acho que o Cruzeiro pode olhar para uma questão de um zagueiro, o Cruzeiro poderia olhar também para, quem sabe, mais uma alternativa ofensiva, mas eu acho que o quanto antes tem que resolver essa questão do Gerson, e acho que é um jogador que tem muito a oferecer para o Cruzeiro, mas sempre vai ficar essa incerteza no que diz respeito às questões financeiras. A gente sabe que o Zenit é um time que não vai aliviar, até porque dinheiro não é problema para o Zenit, mesmo que eles não estejam disputando as principais competições do futebol europeu. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira de Cruzeiro em campo, hein? Segunda rodada da Copinha, o Cruzeiro enfrentando o Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Franca e o Cruzeiro buscando a segunda vitória neste grupo na Copinha, depois da estreia com vitória do Cruzeiro. Foi 3-0 para cima na primeira partida do time do técnico Myron César. O Cruzeiro acabou fazendo 3-0 e começando muito bem o jogo contra o Barra de Santa Catarina, e agora buscando essa segunda vitória seguida. A partida às 8h30 da noite em Franca. Como eu disse, terá transmissão do canal X Sports, X Sports, não sei com sinceridade qual que é a pronúncia, e o time sub-20 buscando então esse segundo resultado positivo. Sábado tem o profissional, hein? Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro, duelo com o Pouso Alegre, venda de ingressos rolando, condição especial para sócio. O jogo às 18h30, em sabadão, primeiro jogo do Cruzeiro, estreia oficial do Tite, estreia de Ney Servidá Real. Então, bora lá todo mundo pro Mineirão, quem comparecer aí para colocar um grande público neste compromisso do Cruzeiro, a primeira rodada. Venda de ingressos então, com preço promocional para sócio, que paga R$30 no bilhete à venda, ingresso.cruzeiro.com.br. Programação do Cruzeiro: 2 períodos, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira o treinamento à tarde, no sábado o jogo às 18h30 no Mineirão. O Cruzeiro treinou ontem em 2 períodos e assim vai até quinta-feira. É o ritmo forte da pré-temporada na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro pensando em 2 frentes: em começar bem com o time alternativo no Campeonato Mineiro e em se preparar bem pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no final do mês de janeiro, lá no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro no mercado hoje tem uma importante entrevista, inclusive,
porque o Cruzeiro apresenta o Bruno Spindel. Ele é agora o diretor executivo de futebol do Cruzeiro e será apresentado hoje à tarde. 13h tem a entrevista que a TV Cruzeiro vai transmitir e aí vamos saber sobre todas essas questões aí do Cruzeiro no mercado. Cruzeiro encerrando qualquer possibilidade de saída do Caio Jorge para o Flamengo. Tem também a renovação de Matheus Pereira, conversas acontecendo ao longo desta semana e a principal movimentação do Cruzeiro no mercado, que é sobre o meia Gerson. O Cruzeiro aí em conversas mais firmes com os russos para tentar destravar esta negociação. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.